Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom estarmos aqui, adorando o Senhor. Bom revê-los. Bom cantarmos juntos. Hoje nós iremos para Gênesis 28 e leremos do verso 1 até o verso 22. Leremos todo o capítulo 28 de Gênesis. Diz a palavra de Deus. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concebida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, por a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, pela seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar, e a casa é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra que está aqui diante de nós. Obrigado, Senhor,
pela graça que se revela a nós. Obrigado pelo texto bíblico que, através de suas grandes histórias, reconta as nossas histórias, nos ensina a história da salvação e nos mostra como nós estamos inseridos nesse grande drama, cujo Senhor é o autor e o ator principal. Nós somos teus servos, Senhor. Queremos aprender com tua sabedoria. Por isso te pedimos nessa manhã que nos ensine mais uma vez. É o que nós te oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nesse capítulo nós temos o registro da revelação da graça a Jacó, a visão da escada, a famosa visão da escada que Jacó teve. Aqui nós temos uma reiteração da promessa. Deus está relembrando mais uma vez a esta nova geração da linhagem de Abraão a sua promessa em estender a sua bênção sobre toda a terra através de várias famílias. Isso culminará, nós sabemos, com a vinda de Cristo. As cenas da fuga de Jacó, de seu irmão Esaú, estão aqui ligadas à revelação divina em luz, cujo nome, então, deu lugar a Betel. Jacó era um homem pecador, irmãos, nós já temos visto isso. Jacó era um enganador. Jacó era alguém articulista, calculista, alguém egoísta. E a sua mãe fortalecia essa sua visão e esse seu comportamento. Rebeca diz a Isaac, como nós vimos na semana passada, que por motivos pessoais ela não queria que Jacó se casasse com mulheres cananeias, e então ele deveria ser enviado para a casa de seu irmão Labão. Aqui começa uma grande saga, ou as crônicas de Jacó. Muita coisa vai acontecer na história de Jacó, e Jacó é um personagem interessantíssimo, maravilhoso. Do ponto de vista literário, as histórias de Jacó são muito emocionantes, são muito tocantes, despertam em nós vários sentimentos, e essa é a boa literatura, isso faz a boa literatura, né? Desperta em nós vários sentimentos. No mesmo personagem, nós temos raiva, ódio e amor. A boa literatura faz isso conosco. E Deus nos deu essas passagens aqui. Devemos considerar aqui uma questão. Tanto mulheres hititas como mulheres arameias não estavam ligadas a Abraão. Então, por que a preferência por mulheres arameias, as hititas, como nós já temos visto? As mulheres hititas eram resistentes em se submeterem à religião dos seus maridos. As arameias se submetiam. Aqui nós temos algo que clareia nosso entendimento, porque os pais de Jacó não queriam que ele casasse com mulheres cananeias, que tinham mais dificuldade de abandonar os seus ídolos e seguir a religião de Iavé. Então devemos considerar aqui a progressividade da revelação. À medida que o texto vai se desenvolvendo, nós vamos percebendo que Deus vai acentuando ainda mais a importância do seu povo contrair núpcias dentre eles. Mas aqui nós estamos no período de progressividade. Era necessário que acontecesse assim. Assim como foram lá aqueles casamentos na época de Caim e Abel. Havia um processo de progressividade ali. Então, aqui nós devemos considerar a fuga de Jacó em primeiro lugar, depois a sua visão da escada e a coluna erguida em Betel. Vejamos, no verso 1 até o verso 9, nós temos aqui mais uma vez Isaac e sua esposa despedindo seu filho e lhe dando recomendações. Isaac evoca o El Shaddai. Veja o que o texto vai nos dizer no verso 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Observe que esta bênção de Isaac sobre Jacó é a bênção de Deus sobre Adão. Não é? Cresçam e multipliquem. É a bênção de Deus sobre Noé. Cresça e multiplique. É a bênção de Deus sobre Abraão, sobre Isaac e agora sobre Jacó. Isso vai sendo dado na história da redenção desde o Gênesis. Então, aqueles que estão por aí dizendo que não é mais, isso não acontece mais, porque Jesus já veio e se cumpriu em Cristo, esquecem de que o reino de Deus se alarga quando a semente de Abraão também se expande.
Aqui nós devemos considerar também uma outra coisa importante, que é um ponto teológico muito importante. E como nós já temos visto, Moisés, no mesmo livro, vai recontando as histórias com novos personagens e vai mostrando como Deus vai dirigindo o processo da redenção. Observe só, já vimos que esta promessa, esta recomendação dada aqui a Jacó por meio de seu pai, vem desde Deus em relação a Adão. Isso vai avançando no livro do Gênesis. Mas observe mais algumas coisas peculiares, interessantes no livro do Gênesis. Adão foi expulso da terra pela perca da comunhão com Deus. Não foi assim que nós vimos? Nós temos então Jacó sendo expulso da casa de seu pai por causa da perca de comunhão com seu irmão. Abraão foi chamado para sair da sua terra, para ir para a terra que Deus havia ordenado. Nós temos aqui algo diferente do que acontece com Adão. Adão é expulso da terra por causa do seu pecado. Abraão sai da sua terra e é chamado para outra terra por causa da obra da graça, por causa da salvação. Veja os contrastes que estão sendo pintados por Moisés no livro do Gênesis. Então, por não obedecer, Adão perde a terra e, obedecendo a ordem divina, Abraão herda a terra. Veja o contraste mais uma vez. Adão desobedece, perde a comunhão na terra. Abraão obedece, adquire comunhão na terra. Devemos considerar que Abraão peca algumas vezes em sua confiança sobre a terra, quando vai para o Egito, como vimos no capítulo 12 e 13, mas Deus mantém a promessa da terra, pois isso faz parte de um plano redentor. Abraão já era um homem caído. E mesmo desobedecendo a Deus, diferente de Adão, agora Deus sustenta aquela palavra, porque havia uma aliança com Abraão. E aqui atenção, irmãos, aqui muita atenção. Porque a aliança feita com Adão era uma aliança situacional, se referia àquela situação específica que eles estavam vivendo, e não era uma aliança de promessa. A aliança feita com Abraão era uma aliança de promessa. Não dependia de Abraão, dependia de Deus. Assim nós vimos no capítulo 15, quando Deus passa por meio dos animais partidos e firma a sua aliança. Temos também o seguinte: Jacó sai de sua terra para outra terra por causa do medo do seu irmão. Nessa fuga, Jacó é achado por Deus. Jacó foge e é achado por Deus. Adão é expulso da presença de Deus e se perde. Veja como Moisés está pintando os contrastes aqui. Adão se esconde de Deus por causa do pecado, Jacó se esconde de Esaú por causa do seu pecado, fugindo de Esaú. Mas Deus encontra Jacó a partir do verso 10. Deus revela-se a Jacó. Então, do versículo 6 ao 9, nós temos a reação de Esaú, que viu a recomendação de seu pai a Jacó sobre o seu casamento. Veja do verso 6 a 9. Vendo, pois, Esaú e Isaque abençoar a Jacó e o enviar a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si. E vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora para Padã-Arã, sabedor também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. O que é que diz o verso 9 agora? Foi Esaú. Sabe quando a pessoa quer acertar e continua piorando a situação? Quem era Ismael em relação a Isaque? Irmão. Mas a promessa foi feita com Isaque. Não foi feita com Ismael. A aliança estava com Isaque e não com Ismael. Esaú, no último sermão de domingo, muitos irmãos conversaram comigo, mas pastor, eu fiquei com uma pena tão grande de Esaú. A gente fica, né? Esaú tentou acertar de novo, mas errou. Na cara do gol, chutou para fora novamente. O caminho não era pela casa de Ismael. Aquilo não alteraria nada no que Deus estava fazendo através de Jacó. Aqui nós vamos aprender algumas coisas, irmãos.
O pecado, em primeiro lugar, nos faz fugir das responsabilidades e nunca nos traz verdadeira paz. O pecado sempre nos empurrará a uma fuga e nunca trará paz verdadeira ao nosso coração. O pecado perturba famílias e causa muitos males dentro de lares, inclusive cristãos. Mas mesmo assim, mesmo com a presença do pecado, pais cristãos não devem deixar de orientar os seus filhos, como Isaac e Rebeca não deixaram de orientar Jacó. Jacó pecou, errou. Isaac sabia. Mesmo assim, Isaac não desprezou o seu filho, o filho mau. O filho mau. Mesmo tendo Rebeca uma intenção duvidosa, Rebeca era uma mulher esperta, mas ela orientou o seu filho da forma correta. Esperança para mães pecadoras. Não é? Esperança para mães pecadoras. Que mesmo tendo muitos pecados no seu coração, podem orientar os seus filhos corretamente, segundo a bondade de Deus. Em terceiro lugar, devemos aprender também, meus irmãos, que nosso Deus é suficiente para nós. Jacó sai sem nada, apenas com a bênção de Deus vinda de seu pai. E aí eu pergunto a vocês, precisamos mais do que isso, irmãos? Precisamos mais do que isso? Podemos não ter nada agora, mas se a bênção de Deus está conosco, isso faz total diferença no que acontecerá no futuro. Diz a Escritura que Jacó obedeceu às recomendações de seus pais. Este é um princípio importante aqui para a nossa edificação. Não podemos viver no erro para sempre. E Jacó errou. Mas agora ele obedeceu à orientação de seus pais, até porque ele não tinha muita escolha, né? Ou ficava ou morria. Mas foi assim que Deus impulsionou Jacó a obedecer. Deus permitiu a queda de Jacó, o erro, o pecado, para conduzir Jacó a um encontro glorioso com o Senhor em Betel. Veja que coisa, irmãos. Veja como Deus age em sua sabedoria. O que é que nós pensamos como cristãos muitas vezes? Nós temos um imaginário cristão muito divergente das Escrituras muitas vezes. Aqui nós vamos ver isso, à noite hoje também veremos isso em Marcos 10. Na nossa cabeça, o nosso imaginário é, se eu pequei, então Deus vai me abandonar e nunca mais vai me abençoar. Na Escritura, na história de Jacó, nós temos aqui um homem pecando e Deus o conduzindo para um grande encontro. Veja que coisa graciosa. A queda de Jacó, o pecado de Jacó, o egoísmo de Jacó está sendo usado por Deus para um grande encontro em Betel. Não podemos entender isso de outra forma. Não devemos viver para sempre no erro. Deus usa circunstâncias e Deus usa pessoas para nos reorientar. Amém, meus irmãos? Ouça isso e veja isso. Veja as circunstâncias ao redor lhe reorientando. Ouça pessoas ao redor lhe reorientando. Isso foi o que aconteceu com Jacó. Deus usa aqueles que pôs sobre nós como conselheiros, como pais espirituais na fé que também temos, para nos dizer para onde devemos ir e o que devemos fazer, nos dizendo, obedeça por esse caminho. Tomemos o exemplo de Esaú também, que tentou consertar um erro com outro. Tentou curar uma gripe no meio de gente gripada. Tomemos o exemplo de Esaú. Não convém que façamos assim, irmãos. O pecado e o erro é concentrado num coração que está em estado de desobediência ao Senhor. Aqui Esaú calcula, né? O que é que eu posso fazer para agradar meus pais? Ele queria o bichinho. O bichinho queria agradar os pais, irmãos. Mas errou de novo.
Sabe aquele filho que diz assim: nada que eu faço para a senhora presta? Já ouviu isso? Nada que eu faço para o senhor presta. O bichinho de Esaú. Somos Esaús. Vamos para o grande encontro. A partir do verso 10, aqui nós temos algo interessante, porque o texto diz que ele partiu de Berseba e seguiu para Harã, e tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali para dormir. Parece algo insignificante, né? Apenas deitou numa pedra e dormiu. Mas aqui nós temos muitas coisas interessantes, porque estudiosos acreditam que a pedra usada por Jacó como travesseiro tinha um sinônimo, era um símbolo. Era um símbolo de proteção. Deus estava protegendo Jacó. Proteção de ser pisado por homens ou devorado por animais, por feras do campo. Ele ficaria ali com a cabeça levantada, o tórax erguido. Aquela pedra foi a única testemunha do que aconteceu entre Deus e Jacó naquele lugar. A única testemunha. Jacó teve uma visão solene de uma escada que subia até os céus. Veja só o que o texto vai dizer aqui no verso 12. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Deus disse isso aqui a quem? Abraão. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Deus disse isso aqui a quem? A Abraão. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus disse isso aqui a quem? A Abraão. E o que foi que Isaac fez para merecer isso? O que foi que Isaac fez para merecer a promessa? Nada. Você também não pode, e não vai, e não merece nada. Nada. Você não merece Deus, você não merece a salvação, você não merece a promessa. Você é um Jacó. Amém? Você é um Jacó. Deus promete aquela terra onde ele estava deitado. E o que foi que Jacó fez para merecer aquela terra? Ele nem estava consciente, irmãos, do que estava acontecendo. É uma ação salvadora de Deus. Todas as famílias da terra seriam benditas em Jacó. Aqui nós aprendemos também algumas coisas. Primeiro que a proteção de Jacó não era aquela pedra, era Deus. A pedra era um símbolo. Irmãos, não são meios humanos que nos livrarão do perigo, do sofrimento, dos nossos pecados. Não são meios humanos. É Deus. Deus é o refúgio. A pedra maior de Jacó era Yahvé. A pedra maior de Jacó era Yahvé. Deus nos guarda e protege mesmo quando não sabemos que o mal está se levantando contra nós. Deus nos protege do maligno, nos livra de nossos inimigos, acampa seus anjos para nos livrar. Então, irmãos, é necessário que perguntemos a nosso próprio coração hoje: você teme pelo que, coração? Você teme quem? O Senhor dos Exércitos está conosco. E veja o que diz o Salmo 46. O Deus de quem? Jacó é o nosso refúgio. Jacó viu os anjos subindo e descendo, e Deus estava dizendo a ele: eu estou com você. A minha bênção está sobre você. O Deus de Jacó, que foi refúgio para ele, é refúgio também para nós. Jacó acorda, irmãos, cheio de temor e com o coração impactado pelo que viveu. Pela fala do Senhor. Veja o texto. Verso 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, foi o que ele fez?
Tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em uma coluna. Depois, por que ele fez isso? Por que ele fez isso, né? Vamos investigar isso. No texto original, a palavra coluna aqui é mazebe. No texto hebraico, mazebe. No Antigo Testamento, o mazebe tinha vários significados. E todos eles estão aqui, no texto de Gênesis. Primeiro significado, mazebe era uma sinalização de um túmulo. Esta pedra erguida também é isso. O velho Jacó estava sendo sepultado, irmãos. O velho Jacó estava sendo sepultado. O Deus da graça revelou-se a ele. Os céus se abriram para Jacó. Deus renovou a promessa. Segundo significado, era uma lembrança de um acordo. Deus estava, como vimos no texto, reafirmando as promessas feitas a Abraão e a Isaque, agora a Jacó. Terceiro significado de um mazebe, memorial que dava nome a um lugar onde acontecera um evento decisivo. Isso aconteceu? Sim. Isso estava acontecendo aqui. Quarto significado, marcação de um lugar onde uma pessoa adorava o Deus vivo. Estava acontecendo aqui? Sim. Jacó acorda logo cedo, pega a pedra, entorna ela de azeite e adora a Deus. De fato, podemos considerar todas estas questões aqui, todos esses significados aqui. Ali ele foi receptor da vida, por obra da graça de Deus, foi reiterada a promessa abraâmica com ele, era um memorial e um grande momento ali em que Deus deveria e foi adorado. E a unção com azeite. E neopentecostalismo é esse, Jacó? Que movimento é esse, Jacó? O azeite, irmãos, preste atenção nisso. É um elemento que não se mistura com outros. Azeite é azeite. Azeite é azeite. Então, esse ato é uma consagração daquele lugar, como um lugar elevado por um grande acontecimento. Era um lugar consagrado. Deus havia encontrado-se com Jacó ali. Aquilo era um marco, era um memorial. Deus encontrou com Jacó ali. Por isso ergueu um mazebe. Qual é o mazebe da sua vida? Onde foi que Deus encontrou você? Onde foi que Ele revelou-se a você? Lembre disso. Deus ainda tem mazebes. Nossos mazebes hoje não devem ser colunas de pedra, como Jacó fez, mas somos lembrados das promessas quando lemos a santa palavra de Deus, quando somos instruídos pelo Evangelho, quando somos lembrados por nossa memória dos atos graciosos de Deus. O Salmo 78 nos relembra isso, que devemos lembrar das obras passadas do Senhor. Por isso o nosso coração deve ser alegre e cheio de temor pelas grandes obras de Deus. Aqui dentro deve ser erguido um mazebe, aqui dentro e aí dentro. O Senhor encontrou-se comigo aqui, neste lugar, nesta terra. O voto de Jacó, então, é baseado nessas promessas do Senhor. Veja o versículo seguinte. Versículo de número 19. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, casa de Deus. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui o sentimento de Jacó é de gratidão, de oferta, de devoção a Deus. Aqui não é uma troca, não é uma barganha. Aqui é obra de um coração agradecido a Deus. E se Deus fizer isso por mim, é desta forma que eu agradecerei ao Senhor. Nos diz aqui o Senhor na sua palavra, irmãos,
que devemos guardar os seus mandamentos no nosso coração, e esses mandamentos nos guiarão, e guiarão inclusive as nossas orações. E não esqueça das suas orações. Deus não esquece das suas orações, mas comumente você esquece. Você esquece o que promete. Deus não esquece o que promete a você. Você promete e não cumpre. Você diz, se Deus fizer assim, assim, eu agradecerei a Deus desta forma. Cuidado. O texto bíblico vai dizer, cuidado quando você for votar. Não é votar, é voto a Deus. Quando for também lá também, tenha cuidado. Se queremos orar com base nas promessas de Deus, irmãos, devemos conhecer o Deus que se revela. Jacó não foi guiado pela visão. A experiência foi real para Jacó. A experiência foi verdadeira. A experiência foi solene. A experiência foi profunda. A experiência que Jacó teve foi gloriosa. E Deus pode nos dar experiências gloriosas também, irmãos. Profundas, abrangentes, sobrenaturais. Mas o que guiou Jacó não foi a visão. Foi o que Deus disse, eu abençoarei você. Eu multiplicarei sua semente. O que nos guia é a palavra de Deus. Ele pode nos dar experiências. E é maravilhoso quando ele faz isso. Mas o que nos guia é a palavra de Deus. Guardemos então essa palavra e temamos, pois o Senhor está neste lugar, como Jacó disse, irmãos. A igreja é um Mazebe. A igreja é um Mazebe. A igreja é uma coluna erguida e ungida. Paulo vai dizer que a igreja é coluna e firmeza da verdade. João vai dizer, vós tende a unção do santo. A igreja é um Mazebe. Ali nós nos lembramos de tudo o que Deus fez. Então, o que devemos fazer quando estamos próximos do Mazebe? A adorar e exaltar o nome daquele que se revelou a nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela graça. Obrigado pela revelação. Obrigado pela palavra. Que ela penetre ao nosso coração, que ela mude-o, que ela amadureça-o, que ela alegre-o, firme-o na fé. É o que nós te pedimos no nome de Cristo. Amém. E a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo, sejam conosco hoje e sempre. Amém.